darkness doesn't mean it's got light. O sol, como a escuridão, não significa que haja um pouco de luz. Darkness is absolutely total darkness. So dark like it was in Egypt, like it be hell. Now pray about it. Escuridão é absolutamente escuridão total, tão escuro como estava no Egito, até o ponto de poder ser sentida nenhum raio de luz. And the sun gave witness. E o sol testemunhou. There's the one. That's the material that God's going to build the church out of. Aí está o único. Esse é o material com o qual Deus vai construir uma igreja ali fora. The moon and stars gave witness. A lua, as estrelas testemunharam. When he died, the heavens gave witness. The earth fell shut. The rocks ran out. The earth gave witness. Quando ele morreu, os céus testemunharam, a terra vomitou, as rochas saíram, a terra testemunhou. And the saints who slept in their dust of the earth rose, gave witness. E os santos que dormiam na terra, no pó da terra, ressuscitaram, testemunharam. The people at Pentecost, when they were making fun, Peter stood up and gave witness. O povo do Pentecostes, quando eles estavam criticando, Pedro levantou e testemunhou. But some of that same light that had been beat out of the Calvary was poured into Peter in the form of the Holy Ghost. Através daquela mesma luz que havia conseguido no Calvário, a qual foi derramada em Pedro na forma do Espírito Santo. And he stood there as a witness, not discerning. E ele se colocou ali como testemunha a palavra de Deus. And he gave witness with the text out of Scripture that said, "You men of Judea, you dwell in Jerusalem, let this be known unto you, hearken to my words." E ele testemunhou com um texto da Escritura que dizia: Vós, homens da Judéia, e vós que habitais em Jerusalém, que isto vos seja notório, e escutai as minhas palavras. For these are not drunk as you suppose, but this is that. That was spoken of by the prophet Joel. Pois estes não estão embriagados como vós pensais, mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. It'll come to pass in the last days, I'll pour out my spirit upon all flesh. Acontecerá nos últimos dias que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Amen. The witness. Ele é uma testemunha. Now we're coming into these liars and evil days. When he's going to have witnesses. Agora estamos chegando nestes últimos dias pecaminosos, quando ele terá que testemunhar. He's got to have witnesses. Ele tem que ter testemunhas. God lives. Deus vive. God's word is eternal. A palavra de Deus é eterna. Now let's take back your scripture reading. Agora vamos voltar à nossa leitura escriturística. Jesus coming off the mountain, he was hungry. And he looked in the tree. And there was no fruit on it. Jesus, descendo do monte, ele teve fome e olhou para uma árvore e não havia nenhum fruto nela. He perhaps never raised his voice. Ele talvez nunca levantou sua voz. He ever stood up and said, "Gentlemen, stand on one side, I want to show you my power." Ele nunca levantou e disse: Agora, cavalheiros, fiquem deste lado, quero lhes mostrar o meu poder. He said, "I have power to make that tree do such and such." E disse: Eu tenho poder para fazer isto e aquilo com aquela árvore. He never said that. Ele nunca disse isso. He just walked up to it and he didn't find nothing on it. Ele apenas caminhou até ali e ele não encontrou nenhum. So he said, "No man eats leaf." Walked away. Então ele disse: Nenhum homem comerá desta árvore, e foi embora. Peter heard it. Pedro ouviu aquilo. And the
E no dia seguinte, quando ele passou, a árvore ainda estava ali, mas estava morta. And he remarked about how quick that tree is dried up from its roots. E ele fez citação acerca dela, quão rápido aquela árvore havia secado desde as raízes. Bom dia por Jesus. Que Deus nos abençoe. O testemunho não foi só em Jerusalém, na Judéia, mas chegou até Passo Fundo. Nós podemos testemunhar que Ele é o mesmo. Vamos orar? Agradecer a Deus de tanta proteção. Nosso Brasil está caindo aos pedaços. Vendavais, sorte, tempestade, mas estamos aqui pela graça de Deus. Eu nunca esqueço, já faz uns 20 anos, eu estava comentando com a Valmira ontem, de uma oração que eu vi o muito falecido Antoninho orar. Ele colocou uma mão assim e disse que Deus nos proteja dentro das suas duas mãos. Foi uma oração que ele fez. É o que Deus está fazendo conosco. Estendo na palma da mão do Senhor e com a outra nos protegendo. Bendito Pai, tem sido bom para conosco. O mundo, Senhor, como diz a tua palavra, mil cairão ao lado, 10.000 ao outro, mas nós não seremos atingidos. E por quê, ó Pai? É pela tua graça, tua bondade. Tu és rico de misericórdia. Tu cura o enfermo e liberta o oprimido. Tu nos sustenta com o pão de cada dia natural. Tu nos sustenta com o pão de cada dia espiritual. E tu nos ajuda a caminhar. Sabemos que o caminho é estreito e às vezes encontramos obstáculos nele. Mas tu tens dado força para nós ultrapassar a cada hora. Aqui estamos somente pela tua graça e nada mais. Continua nos ajudando. Mas em primeiro lugar, ó grande Deus, perdoa nossas falhas. Perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões. Que só assim podemos receber, ó Senhor, a tua graça com mais facilidade, ó Pai. Ajuda-nos. Nós, como humanos, não podemos resistir nada, a não ser que tu tenha nos ajudado. Abençoa, esteja conosco em todos os momentos de nossa vida, em todos os segundos. Não nos desampare, porque se tu nos desamparar, o diabo, Senhor, como diz a tua palavra, nos engolirá vivo. Ó Pai Celestial, continua nos ajudando e venha abençoar essa escola. Precisamos aprender, sair daqui, Senhor, aprendendo mais do que já soubemos. Abençoa o pastor Vanderlei, une os lados dele e coloca a tua palavra, Senhor, na boca dele para que ele possa falar e em nossos corações para que possamos ouvir e guardar a tua palavra. Rogamos a ti, ó grande Deus, no nome santo de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Vamos louvar ao Senhor? Bom dia por Jesus. Que a graça do nosso Deus esteja sobre cada um de nós. Vamos cantar Graças dou por esta vida. Graças dou por esta vida, o bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas.
Precioso pra mim é Jesus.
Salmo de número 39. O cuidado com as palavras, a brevidade e a vaidade da vida, a súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Vamos ler? Eu disse: guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Enfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. Calava-me mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Incendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua. Disse: faze-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam. Amontoam riquezas e não sabem quem as levará. Agora, pois, Senhor, que espero eu? A minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões, não me faças o opróbrio dos loucos. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu o fizeste. Tira de sobre mim a tua praga, estou desfalecido pelo golpe da tua mão. Se com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, logo destrói como traças a sua beleza, de sorte que todo homem é vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, porque sou para contigo como um estranho, e peregrino como todos os meus pais. Poupa-me até que tome alento antes que me vá, e não seja mais. Amém? Nós temos um pedido de oração em favor da irmã Gilma Rodrigues, do nascimento do problema cardíaco. Não está assim, Oremos. Bendito Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, Tu és conhecedor de todas as coisas. Levanto a minha mão a favor desse pedido de oração. Cura, liberta. Se está hospitalizado, ó Pai, Tu pode mandar o Teu anjo curador, libertador, para que possamos ter a vitória no Teu nome, ó Pai. Venha ajudar a cada um de nós, dando saúde e força, livrando-nos de todo mal, de todo perigo, livrando-nos de todos os males, ó Pai, das doenças perniciosas, daquela seta que voa, Senhor, durante o dia, querendo atingir os Teus filhos, ó Pai. Tu és o grande guardador da Tua noiva. Rogamos a Ti no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Adeus.
Vamos louvar a Deus ainda com mais um hino 240. Por que Jesus me ama? Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus não perguntava quem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caí no fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Aleluia. Vamos inclinar nossas cabeças, somente crer. Vamos receber nosso pastor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
nosso Pai Celestial, te agradecemos por essa oportunidade, Senhor, pela tua misericórdia, ainda estar estendida sobre nós. A tua mão poderosa tem repousado sobre cada um de nós e não tem deixado faltar o alimento espiritual para nossas almas. E agora, Senhor, o Senhor tem reunido esse povo, nossos irmãos, para juntos compartilhar da tua palavra, Senhor. E eu preciso tanto do Senhor nesta hora, como cada irmão que está aqui. E juntos, Senhor, o teu Espírito Santo pode vivificar tua palavra em nossos corações e nós poder sair daqui regozijando os nossos corações como os dois discípulos do caminho de Emaús. Conceda isso, Pai, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom dia com Jesus. Que o Senhor continue nos abençoando mais uma vez. Nós estamos numa escola. Ontem, sexta-feira, nós estivemos em Pelotas, levando a ceia para os nossos irmãos e falando a palavra de Deus. O irmão Jonas, família, mando saudação para toda a igreja. Amém. E nós falamos ali em Pelotas sobre testemunhas. Uma mensagem muito poderosa. E o profeta diz: você precisa saber do que você está testemunhando. Saber realmente o que você está fazendo. Você precisa ouvir e ver. Você não pode ser uma testemunha do que os outros dizem, mas ser uma testemunha do que você viu e ouviu. Amém? É muito profunda, muito tremenda o que nós falamos. E o irmão Brana diz aqui nessa mensagem de testemunhas, eu guardei um parágrafo que nós falamos, ele diz assim: somente através do Espírito Santo você tem que ser uma testemunha pessoal. Você tem que ser uma testemunha pessoal. Você mesmo está ali sabendo algo a respeito, saber o que você está falando. Amém? E ele diz assim: e que Deus nos ajude a ver o dia quando os homens serão exatamente o que eles são. Nós podemos ver isso. Você sabe? Eu digo isso agora com todo respeito. Não é a nossa cidade cheia de bares que vendem bebidas ilegais que nos prejudica. Aqui está o que nos prejudica, mais do que nunca. São pessoas que professam ser cristã e não vivem como tal. O irmão Brana diz assim, testemunha, né? Você tem que ser uma testemunha, saber do que você está falando. Amém? Essa é a coisa. Elas não são testemunhas corretas. Que Deus tenha misericórdia, que nós possamos ser verdadeiras testemunhas. Amém. E o irmão Brana continua dizendo assim: elas não podem testemunhar, nem eu, nem você, nenhum de nós, até que tenhamos uma experiência com Deus. E quando tem uma experiência, então se torna testemunhas automaticamente. Amém. Coisa boa é você não precisar forçar nada. Aquilo está dentro de você e você transmite aquilo que você é. Amém? E a noite de ontem, melhor dizendo, sábado, nós estivemos em Caxias do Sul. E nós tivemos a Santa Ceia do Senhor. E nós falamos sobre desespero. O irmão Brana falando ali que
vezes se precisa de emergência para trazer desespero. Alguma coisa tem que acontecer. E Paulo era um homem que estava em desespero, o apóstolo Paulo. E ele diz assim, eu temo, ele tinha temor, e aquilo causava um desespero, irmão Branilha. Ele diz, eu ter pregado por tantos anos e chegar no final do caminho ser rejeitado. Então isso causava um desespero muito grande. E o irmão Branham diz que a falta de desespero é uma falta de amor, é uma escassez de amor nas pessoas que não deixa as pessoas estar desesperadas por Deus. Porque as pessoas não amam realmente a Deus como deveriam amar. Então, quando você ama a Deus como deve amar, você vai ficar desesperado para estar certos com Ele. É desta forma que o irmão Branham nos trouxe aquela mensagem que foi muito bom. Que Deus nos ajude, né, a estarmos preparados para esse dia, para esta hora. E ontem de madrugada partiu para o Senhor a esposa do pastor Luiz Carlos Teixeira de Bauru, e ela teve um problema de coração e Deus o recolheu. Que Deus conforte e anime o coração do pastor Luiz Carlos Teixeira, né? Um pioneiro e uma referência nesse país, e que Deus possa fortalecer ele também. Nós estamos, irmãos, há 47 dias do encontro de pastores em Goiânia e precisamos que Deus nos abençoe e nos ajude. E vamos começar a orar. Todos os nossos cultos já estamos orando, mas vamos colocar o encontro de pastores nas mãos do Senhor, para que Deus abençoe o pastor Jonas. E eu vi numa oração que o pastor Jonas, no segunda-feira passada, ele foi um culto de oração abençoado, especial. E ele saiu, geralmente aos evangelistas que saem no meio do corredor, as mãos levantadas e orando pelas pessoas, mas desta vez foi o pastor Jonas orando, intercedendo por toda a igreja, orando também pelo encontro de pastores, e em suas palavras ele disse: Senhor, abençoa os pregadores, e o Senhor tire toda a vaidade, que eles venham aqui e sejam usados por Deus para falar a palavra de Deus. Então é a nossa oração também, para que Deus nos abençoe, e abençoe os pregadores, abençoe os diáconos, abençoe todos, né, que tenhamos um bom encontro no nosso mês de dezembro, né? E eu tenho orado a Deus, tenho pedido a Deus que Deus nos dê a direção correta, e nós estamos chegando ao final de mais um ano, estamos próximos do final do ano, né? E eu tenho um desejo no meu coração, no próximo ano, nós termos uma escolinha para as crianças. Nós já temos algumas crianças aqui, né? E Deus vai providenciar um professor ou uma professora para dirigir a escolinha das crianças, para eles poderem também ter o seu cultinho. Amém? Isso vai ser muito bom, de grande ajuda para as crianças e para os pais também, né? Isso vai ser maravilhoso. Então vamos orar nesse sentido. Amém? Vai ser muito bom. Eu quero convidar os irmãos agora nós nos colocarmos em pé para lermos a leitura da palavra que se encontra no livro de João, capítulo 14, e versículo 1 até o 7. Glória a Deus. No livro de São João, glória a Deus, capítulo 14, versículo 1 até o 7, aonde diz assim, Jesus falando, ele disse:
não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou para preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como poderemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tens visto. Que Deus continue abençoando a porção da sua palavra. Podeis assentar. Nós também tivemos a apresentação da filhinha do irmão Christopher, filho do irmão Jonas, apresentado ali em Pelotas. Nós vamos falar um pouquinho esta manhã, com a graça do nosso Deus. Tudo foi planejado antecipadamente. Todas as coisas que acontecem, até mesmo na nossa vida, Deus já sabia. Nada é pego de surpresa. Nós que somos surpreendidos, Deus não. E o profeta de Deus pregou essa mensagem uns 18 dias, ou 20 dias, eu não lembro muito bem, antes da sua partida. Então, uma das últimas mensagens, a mensagem Coisas que hão de ser. É uma mensagem de ensinamento, uma mensagem muito profunda, e nós vamos meditar sobre ela. E o profeta de Deus fala desta maneira: haverá um rapto e isso será para o futuro. Amém? Haverá um rapto. Está para acontecer a qualquer momento. Amém? Graças a Deus. Quantos de vocês são cristãos? O Brana perguntou aqui: quantos de vocês são cristãos? Provavelmente cada mão levantaria. Eu sou cristão. Aleluia. E então, se somos cristãos, eu penso que devemos ser como algum tipo de informante do que há de vir. Uma testemunha. Não é verdade? Nós falamos sexta-feira sobre testemunhas. Se nós sabemos realmente, eu penso que devemos ser como algum tipo de informante do que há de vir. Nós simplesmente não temos que conjecturar sobre isso. Nós somos informantes do que será o nosso destino. Você sabe qual será o teu destino? Amém? Eu sei. Nós somos informados por Deus qual será o nosso destino. E eu quero falar, como o Brana diz, sobre o assunto será coisas que hão de ser. Mas nós vamos meditar um pouquinho. Tudo foi planejado antecipadamente. Então ele diz, agora falando ontem à noite, ele estava falando sobre o assunto, sobre haverá um rapto. Como sabemos disso? E isto é para ser no futuro. Agora, Jesus aqui está falando a respeito, ele foi na frente, se ele falou de um rapto, ele disse, ele foi na frente preparar um lugar para nós. Aonde vai esse povo, essa gente que vai para o rapto? Vai para um lugar.
E ele disse: não se turbe o vosso coração. Quer dizer, não fique preocupado. Porque agora ele estava falando com os judeus. E ele disse: credes em Deus, credes também em mim, como tendes crido em Deus, creiam em mim. Os judeus só criam em Deus. E Deus, em outras palavras, eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim, e o que vocês veem, o que eu estou fazendo, não sou eu, é o Pai que habita em mim. O que Jesus estava falando para os discípulos, em outras palavras. Ele faz as obras. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Isto foi fácil para aqueles judeus, os quais haviam sido ensinados, através de gerações, a crer que lá havia um grande sobrenatural Deus. Mas pensar que aquele Deus havia descido e estava manifestando a si mesmo através da pessoa de seu filho, eles não podiam entender isso, né? Aquilo foi um pouco forte para eles entenderem. Mas ele disse: como tem crido em Deus, creiam também em mim. Amém. Pois há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu irei preparar lugar. A vida de Jesus estava se preparando para terminar na terra. Ele veio para redimir os seus, a vida humana, terrena. E ele havia mostrado às pessoas e lhes provado que ele era Jeová manifestado em carne, através dos grandes sinais e maravilhas e das referências da Bíblia que ele havia se referido. Ele foi o cumprimento das profecias de Deus, Jesus. Assim mesmo. E ele provou que era Deus manifestado. Agora ele disse: quando vocês virem a minha vinda findando, Jesus falando para os discípulos, ele diz: quando vocês virem a minha vida findando, ela está findando para um propósito. E eu vou vos preparar lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Que graça, né? Que privilégio. Jesus, portanto, estava dizendo aos seus discípulos que esta vida não termina com a morte. Esta vida não termina com a morte. Agora, dizendo isto, foi um tema fúnebre. Recorde, a morte está diante de nós. E não sabemos. Pode haver alguém nesse edifício. Mombrano estava pregando no auditório, no tabernáculo branco, melhor dizendo. Ele disse: pode haver alguém nesta noite, nesse edifício, que não sairá vivo nesta vida. Daqui e muito inconstante a vida que nós vivemos. Daqui a 5 minutos pode ser que essas pessoas jovens, cheias de saúde, novas, que estão nesse edifício, virarem um cadáver. Daqui uns 5 minutos. É verdade. E outra vez pode ser que daqui 5 minutos estejamos na glória. Nós simplesmente não sabemos. E isso está nas mãos de Deus. A minha vida, irmão, ela está nas mãos de Deus. A nossa vida, ela deve estar nas mãos de Deus. Tudo está nas mãos de Deus. Até este mundo, tudo está nas mãos de Deus. Jesus disse que nem ele mesmo saberia a hora, mas se aquilo estava nas mãos do Pai somente. Ora, ele estava lhe dizendo que após a morte há vida, e nós cremos nisso.
porque eu irei, prepararei lugar. Isso é para recebê-los. Mostra que há lá. Ele estava falando para eles que havia uma vida depois que esta terminava. E que consolação deveria aquilo dar a todos nós. Uma vida depois que essa terminar. Ao saber que depois que esta vida terminar, há uma vida na qual entraremos. E quando você vai ficando mais velho, isso vai se tornando mais realidade para você. Quando você começa a ver que os dias de sua vida estão contados, os nossos dias estão contados. Deus sabe. Nós não sabemos quantos dias, mas Ele sabe. Então você começa a se preparar, se aprontando para aquele grande evento. Irmão, as pessoas têm tanto medo da morte terrena, né? Mas isso daqui é só um transporte. Um transporte para um grande evento. Oh, irmãos, o verdadeiro cristão entende essas coisas. Aleluia. Aqui nós não temos lugar permanente, mas estamos no que está por vir. Aleluia. Um lugar permanente. Então ele diz, você começa a se preparar, se aprontar para aquele grande evento. Os dias estão findando, irmãos. É um tempo de preparação. É um tempo de nós nos alinharmos com a palavra. É um tempo de estarmos alinhados com Deus. Você começa a se preparar. É a continuação desta mesma vida em um outro mundo, em um outro lugar. Amém? E aqui o irmão Brana vem dizendo para nós, no parágrafo 25, ele diz, o seu nascimento foi planejado antecipadamente. O seu nascimento. E eu penso que vocês creem dessa maneira, diz o irmão Brana. Cada um de vocês sabe que o nosso nascimento foi planejado antecipadamente. Você sabia que o nosso ser aqui nunca se originou simplesmente através de um mito ou de um pensamento? Tudo foi planejado antecipadamente por Deus antes da fundação do mundo que você vê. Deus é infinito. E o irmão Branco diz, o infinito Deus sabia. Para ser infinito, ele tinha que conhecer cada mosca que haveria de existir. Você já parou para pensar quantas moscas há no mundo? Na Terra? Ele sabia de quantas. E outra coisa, o irmão Branco diz, ele saberia quantos piscar ela piscaria dos seus olhos. Isso é infinito. Esse é o nosso Deus. Vê, você está, nossas pequenas mentes não podem compreender o que o infinito significa. O Deus infinito sabia todas as coisas, portanto não há nada fora do seu lugar. Você crê assim? Não tem nada, irmão. Os acontecimentos, esses
furacões, né? Furacões, essas guerras, essa contradição na política, tudo, irmão, Deus já sabia. Nada está fora do seu lugar. Precisa desses acontecimentos para o real acontecimento acontecer. Tudo já foi antecipadamente previsto por Deus. Até mesmo a luta que você passa, a dificuldade que você passa, a decisão que você toma, tudo Deus sabe. O que nós precisamos é estar na vontade perfeita de Deus. Então veja, às vezes é Deus tratando conosco. Às vezes a gente precisa até mesmo tomar uma decisão para Deus poder tratar conosco. Os irmãos estão compreendendo? Certas coisas que acontecem na nossa vida é Deus tratando conosco. Mas por quê? Mas é Deus, tudo está no seu lugar. Amém. Se conhecemos a palavra de Deus, nós saberíamos aonde estamos vivendo. Nós sabemos da hora em que estamos vivendo. É isso, irmão, que realmente uma verdadeira testemunha deve saber. Ela deve ouvir e ver a hora que estamos vivendo. Amém? Você tem que conhecer essas coisas. Como você vai testemunhar se você não conhece essas coisas? Saber o momento que estamos vivendo. Nós sabemos o que nos espera na frente. Você já pensou, irmão? Nós somos a noiva de Cristo. Deus não guarda segredo para a sua noiva. Ele revela. Ele tem revelado os seus segredos à sua noiva. O mundo não sabe disso, mas você sabe. O que está pela frente? O que te espera? O que foi prometido para você? Nós sabemos o que nos espera na frente. Nós vemos o que temos passado. E o livro de Deus é a revelação de Jesus Cristo. Suas obras através das eras. Estamos totalmente no livro de Apocalipse. E então suas promessas que estão por vir. E todas suas promessas são verdadeiras. Deus não pode falar uma palavra a não ser que ela seja confirmada. Tudo que ele fala se cumpre. Toda a palavra que ele diz tem que vir a acontecer. Antes da fundação do mundo, algumas pessoas fazem confusão lá em Gênesis. Quando elas dizem que Deus de repente é a si mesmo. Não. É simplesmente a sua falta de entendimento. Deus no princípio ele disse que haja. Que haja, que haja, que haja sol, que haja lua, que haja plantações, haja isso. Ele disse, o mundo está simplesmente escuro em caos. Mas ele disse, haja luz. Lá talvez pode ter havido centenas de anos antes que a luz haja aparecido. Mas quando ele falou aquilo tinha que acontecer. Amém. Mas quando ele falou aquilo, isso deve ser dessa maneira. E ele falou a sua palavra, a sua semente estava sobre as águas. Quando ele secou a terra, então as sementes vieram. E ele disse que tinha que acontecer. E ele disse através dos profetas. Eu me referirei a isso na última tarde. Nós tomemos Isaías e ele disse, uma virgem conceberá. Quem pensaria que de um homem que foi ensinado entre o povo diria tal coisa como esta?
quando um profeta falou, uma virgem conceberá. Como? De que maneira? Um profeta é o refletor de Deus. Amém? É o refletor de Deus. Ele é feito de tal maneira que ele não pode falar as suas próprias palavras. E isso é a razão que nós cremos no profeta William Mário Branham. Glória a Deus. Essa mensagem, irmãos, é Deus falando. Amém. Não era o profeta, era Deus falando através dele. E olha que privilégio você poder estar sentado aqui nesta manhã, podendo ouvir Deus falando através do profeta de Deus. O que eu sou? Eu sou simplesmente um instrumento para transmitir o que o profeta já falou. Amém? É isso que nós somos. E precisamos da unção de Deus, para que então possa ser transmitido da maneira correta. Então o profeta diz que um profeta é um refletor, e ele é feito de tal maneira que ele não pode falar suas próprias palavras. Ele tem que falar as palavras de Deus. Ele simplesmente é um refletor. E ele é a boca de Deus. E então, porquanto ele disse, uma virgem conceberá. Talvez Isaías nunca pensou nisso, mas quando ele abriu a boca, ele disse, uma virgem conceberá. Provavelmente ele não tinha entendido, olha o irmão Branham dizendo, mas Deus havia falado isso através dele, porque ele prometeu que ele faria, ele não faria nada sem revelar-se aqui a seus servos, os profetas. Então, quando ele disse aquilo foi 800 anos antes de acontecer, mas aquilo tinha que acontecer. Finalmente, aquelas palavras de Deus ancoraram no ventre de uma virgem, e ela concebeu e trouxe Emanuel, Deus conosco. Amém. Uma criança nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Pai da Eternidade. Aquilo teve que ser daquela maneira, porque Deus havia falado através da boca do seu profeta. Irmão, isso é maravilhoso, isso enche nossa alma de gozo. Amém. E todas as palavras de Deus têm que se cumprir. Portanto, nós sabemos que Jesus foi para preparar lugar para receber um povo para si. São João, capítulo 14. Vos preparar lugar para receber um povo para si mesmo. E o irmão Branham pergunta, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas? Eu espero que sejamos parte dessas pessoas. Glória a Deus. Aleluia! Você quer dar graças a Deus? Amém. Graças a Deus, eu quero ser parte dessas pessoas. Aleluia! Se tu não és meu amigo, Deus tem feito um caminho, uma condição que você possa estar incluído neles se desejar. Você é livre agente moral, você pode agir da maneira que desejar. Mas observe agora, neste mundo que há de vir, há um mundo que virá, exatamente como o seu nascimento aqui. Eu estava pregando, você estava preparando ou preparado? A Brana fala assim, eu disse, você estava preparado? Deus sabia que você estaria aqui. Olha como Deus conhece todas as coisas.
Agora vocês sabem como mesmo coisas que seus pais fizeram. As pessoas pensam que não são punidas de geração em geração. Tem coisas que têm consequências. E ele diz: as pessoas pensam que não são punidas de geração em geração, mas são. Aqui no livro de Hebreus, eu creio que está no capítulo 7, Paulo lá, o escritor, como eu creio que ele era, ele estava falando do grande evento que aconteceu com Abraão, que ele pagou os dízimos a Melquisedeque quando ele estava regressando da matança dos reis. Agora ele disse que Levi, nos lombos de Abraão, quando ele encontrou com Melquisedeque vindo da matança dos reis, ele disse que Levi também pagou os seus dízimos quando ele estava nos lombos de Abraão. Seu tataravô. E ele visitaria os pecados das pessoas sobre seus filhos de geração em geração. Não que não quisesse guardar a sua palavra. E o irmão Branco diz no 31, vê? Todos vocês foram planejados por Deus antecipadamente. Como nada acontece por acaso. Ele sabe tudo a respeito disso. E tudo planejado antecipadamente por muitas gerações atrás, para que então você pudesse estar aqui nesta noite. Quantas gerações já passam para você chegar aqui? Ocupar o lugar que você ocupa. Irmão, isso é maravilhoso. Mombrando diz, você sabia disso? Somente pense que você certa vez, eu repetirei isso ou outra vez. Você estava em seu pai certo tempo e ele não te conhecia nesse tempo. Nem mesmo você conhecia naquele tempo, mas é você. Então você foi para um terreno de formação no ventre de sua mãe, de um matrimônio santo. Então você se tornou uma pessoa expressando uma imagem como do seu pai. Então há um companheirismo. Agora a única maneira pela qual você pode ser filho ou filha de Deus, porque você teve ou você tem que ter vida eterna. Ou a vida de Deus. Somente uma forma de vida eterna. E esta é de Deus. Tem que haver um filho de Deus. Você sempre teve que estar nele. Amém? Então, se você hoje é um filho de Deus, você sempre foi filho de Deus. Amém? Isso é grande demais para nós. Você saber essas coisas desde antes da fundação do mundo, você já é filho de Deus. Você estava nele. Somente, veja só, você sempre teve que estar nele. O genes de sua vida, a vida espiritual, estava em Deus. O Pai, antes mesmo de haver uma molécula, vê? E você não é nada a não ser uma manifestação dos genes da vida que estava em Deus como um filho de Deus. Por que você está expressando, e nós estamos expressando a imagem de Deus? É porque nós estávamos em Deus. Você está expressando Deus aqui na terra. Depois que sua palavra entrou em você, agora você está expressando.
Depois que sua palavra entrou em você para iluminar esta era, você é a expressão da vida de Deus em você. Porque você é um filho ou uma filha de Deus, portanto, você captou o que eu quero dizer, diz o irmão Branco? Você está agora feito, você está sentado nessa igreja, porque é seu dever é expressar Deus a esta nação, é o nosso dever expressar Deus a esta nação, a essas pessoas, a esta vizinhança onde você se associa, seja onde quer que você estiver, Deus sabia que você estaria ali. Porque você tem que ser um gens ou dos seus atributos. Você teve que ser. Se você alguma vez possuir vida eterna, então isso sempre foi vida eterna. Amém. Se você possui vida eterna, isso sempre foi vida eterna. E Deus, antes que houvesse uma fundação do mundo, sabia que você estaria aqui. E quando a palavra, a água, a lavagem da palavra caiu sobre você, você foi expresso através de um ser. Agora você tem companheirismo com seu Pai. Amém. Oh, glória a Deus. Aleluia. Coisa boa é um filho do Pai. Poder sentar, conversar, ter aquele companheirismo. Eu sou muito feliz com os filhos que Deus me deu. Isso também é. Mas é maravilhoso, é gostoso para o pai poder conversar com os filhos. Agora, Deus fez você, somos filhos e filhas de Deus, expressados, manifestados na terra, nesse exato presente momento, e temos companheirismo com Deus. Você pode falar com Ele. E você está sentado nesta manhã e Ele está falando com você. Amém. Já parou para pensar que coisa maravilhosa? É você poder ouvir a Deus falar com você. E Ele está falando com você como filho. Como um pai falando para o filho. Como Ele tinha pensado em você. Como um pai pensa nos filhos. O que Ele deseja que você seja. Como você deseja que o seu filho seja. Assim Deus também tem os seus desejos. E por isso que Ele conversa com você. Por isso que Ele fala com você. Por isso que Ele tem companheirismo com nós. Aleluia. Veja só o que o irmão Branham diz, expressando Deus nessa nação. Ele sabia que estaria aqui. E você tem companheirismo com seu Pai, Deus, exatamente como você tem com seu Pai terreno. Vocês são cidadãos do reino, não cidadãos. Nós não somos cidadãos, o profeta diz. Mas vocês são filhos e filhas do Deus vivo. Amém. Se é que você tem vida eterna. Amém. Ela habita em você. Então, se assim for, Jesus foi a plenitude de Deus manifesta. Ele era a plenitude corporal de Deus, portanto, quando ele veio à terra, ele foi manifestado em carne. Então você está aqui, estava aqui com ele, porque ele era a palavra. São João capítulo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. A palavra foi feita carne, portanto, você andou com ele. Olha que coisa maravilhosa. Você andou com ele.
você estava nele quando ele estava na terra. Você crê assim? Amém. Irmão, isso aqui é profundo. Glória a Deus. Se nós meditarmos sobre isso, você não estava em seu pai? Antes de você estar na terra? Estavam nos seus lombos. Então, quando Jesus esteve na terra, você estava nele. Ele estava na terra, você sofreu com ele. E você morreu com ele. Você foi sepultado com ele. E agora você está de pé com ele. E é a manifestação dos seus atributos. Sentado em lugares celestiais. Amém. Já ressuscitados. Ressurreto em uma vida nova. Uma nova vida. E assentado em lugares celestiais em Cristo Jesus. Oh, isso significa tanto para nossos dias. A igreja, aquilo significa muito. Ver a nós mesmos colocados em Cristo Jesus. Amém. Agora, se nós fomos aqueles atributos de Deus, não podemos viver através de credos. Não podemos viver através de denominacionalismo. Devemos viver através da palavra. Porque a noiva é parte do noivo, como qualquer esposa é parte do seu marido. Portanto, nós devemos ver a palavra, ou ser a palavra noiva. Isso, irmão, é alimento para a noiva eleita de Deus. O profeta dizendo, nós devemos ser aquela palavra noiva. Amém. O que é a palavra noiva? O que é a palavra noiva? A manifestação desta hora. A noiva está manifestando a palavra. E Deus disse, o profeta fala, Deus terá uma noiva sem mancha, sem ruga. E Ele terá. Ele tem. E você é parte disso. Amém. Amém? Deus está preparando, tirando todas as coisas que não agradam a Ele. Deus está preparando essa noiva. Estamos na preparação. Veja, a manifestação desta hora, a noiva, não um credo, uma denominação, mas um oráculo vivo de Deus. Amém. Quer dizer, um tabernáculo vivo. Um atributo vivo de Deus morando ao mundo, mostrando ao mundo os atributos de Deus na formação da noiva. É uma responsabilidade. Pare e pensa, quem você é? Que tem que ser expressado através da hora em que estamos vivendo. Deus está expressando através de nós, através de você, que Ele tem uma noiva, que Ele tem um povo, que Ele mora nele. Martim Lutero não podia expressar os atributos que nós expressamos, porque aquilo que havia no princípio, a ressurreição como o grão de trigo que foi para a terra. Agora nós citamos isso outra vez, vocês realmente se lembram disso? Daquele alemão criticando-me e disse que eu era um fanático de todos os fanáticos. Olha esse homem criticando o irmão Branco, chamando ele de fanático, de todos os fanáticos. Ele era absolutamente contra tudo que dizia que tinha Deus no meio. Até mesmo criticou a Deus dizendo, um Deus que pode abrir o mar vermelho, e disse tirar
o seu povo para fora e sentar com suas mãos cruzadas sobre a sua barriga e deixar, através das eras negras, todas aquelas pessoas morrerem e sofrer, aquelas criancinhas sendo comidas por leões. Ele disse, chamou Deus de injusto, mas ele não sabia que ele era o programa de Deus. E o profeta diz, todo o programa, toda a igreja é construída sobre divina revelação. Jesus disse em São João capítulo 16, portanto não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Que foi feito isso com a revelação de quem ele é, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus. A revelação de Jesus Cristo nesta hora não é o que era, não o que era, ele era em outro tempo, mas o que ele é agora. Amém. A Bíblia expressa o seu crescimento na noiva, a completa estatura. Portanto, se o grão de trigo de Cristo teve que cair no chão, assim teve a noiva que cair no chão através das eras negras. Qualquer grão que vai para a terra tem que morrer, ou ele mesmo não pode reproduzir-se. E a grande igreja que ele formou nos dias do Pentecostes, através da vinda do Espírito Santo, teve que ser martirizada e ir para a terra, aqui no mundo, nas eras negras, para trazer outra vez na era de Lutero e sair na completa estatura da noiva de Jesus Cristo nesses últimos dias. Amém. Não há outra coisa. Portanto, a noiva aparecerá no rapto. E tudo está planejado por Deus. Tudo preparado por Deus. Desde o princípio ele conhecia cada homem. Irmão, ele conhecia cada homem, cada lugar, quem se firmaria. Aí você fica pensando e dando glória a Deus, porque você está firmado. Deus sabia que você ia se firmar. Amém. Que nenhuma tonteria ia te derrubar. Que nenhum ismo ia te tirar do caminho verdadeiro de Deus. Ele sabia. Ele sabia de que material você é feito. Aleluia. Ele disse, ele conhecia cada homem, cada lugar, quem se firmaria. Tudo a respeito disso, está tudo planejado. Deus sabia que isso estaria aqui. E quando ele fez isso daquela maneira, para que então, quando chegasse lá, ele irá preparar um lugar para nós. E quando chegarmos lá, tudo isso estaria preparado. Exatamente como esta noite está preparada. Como esta hora está preparada. Sua grande presciência lhe diz todas essas coisas através de previsão. Ele é onipotente porque ele é onisciente. Onisciente porque ele é onipresente, portanto, através da sua presciência, ele não pode ser exatamente como um vento sobre a terra, porque ele é um ser. Ele não é simplesmente um mito, ele é um ser. Ele habita em uma casa. Aleluia! É você essa casa? Amém. Aleluia! Ele habita em um lugar chamado céus. E, portanto, através da sua onipresença, onisciência, sabendo todas essas coisas, então ele é onipresente, porque ele conhece todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Que Deus te abençoe. Amém. Se Deus permitir e der mais uma escola para nós vamos seguir nesse assunto. Deus é onipotente, porque ele conhece todas as coisas. Amém.
Deus te abençoe. Cele essas palavras no seu coração. Ele te conhece por dentro e por fora. Amém? Você é parte desta noiva. E Ele já te viu antes da fundação do mundo. E que privilégio ser escolhido por Deus a dedo. Aleluia. Vamos nos colocar em pé e agradecer o nosso Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, ó Pai, pelos ensinamentos. Nesse dia, Pai, foi apenas mais um dia que o Senhor viu, o Senhor predestinou para nós. Para nós foi um aprendizado, Senhor, foi um passo muito importante. Tudo segue o seu cronograma, Pai. Nos ajuda, Senhor, a sermos verdadeiros testemunhos, Senhor. Nos fortaleça a nossa fé, guarda a nossa fé, Senhor. Que o Senhor esteja com cada um de nós no decorrer desse dia, no decorrer dessa semana, livrando, Senhor, de todos os males, nos protegendo, abençoando nossos afazeres, ó Pai. Mas, sobretudo, ó Pai, guardando a nossa fé. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e erguemos nossas mãos em favor do nosso pastor, pedindo que as mãos do Senhor estejam sobre ele, sobre sua família, guardando e livrando de todos os perigos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Porque o Senhor é a força da nossa vida. O Senhor nos livre dos males deste dia e nos guarde para a hora da sua aparição.